Fala galera do canal SC3D, André Scudieri aqui na área. Hoje a gente está aqui para fazer mais um Quick Tips, tá? Hoje eu vou falar de criação básica de objetos, alguns atributos e sobre pivô, tá? Vamos aqui para a tela do 3D Max, vem comigo. A gente está aqui já na nossa interface, né? Que a gente explica bem no episódio 1. E aqui hoje eu vou trabalhar com uma caixa, tá? Eu vou simplesmente clicar aqui nessa caixa, vou clicar arrastar. E ele já vai me dar a dimensão mais ou menos da caixa, né? E quando eu soltar isso, ele vai me dar a altura, tá? Então, eu posso fazer isso dessa forma e posso fazer com o autogrid. O que é o autogrid? Quando eu ligo o autogrid, ele gruda na face do outro objeto, né? Então, se eu quiser criar uma outra caixa aqui, ó, eu posso. Se eu quiser criar uma outra em cima dessa, eu posso. Tá? Sem o autogrid fica mais difícil a gente fazer isso, que ele sempre vai usar a origem aqui para criar o objeto. Então, beleza. Aqui no painel de modificação, segundo painel, a gente tem os atributos básicos do objeto, né? Eu vou deletar essas duas caixas aqui e a gente vai ficar só com uma. Então a gente tem aqui o length, que é, na verdade, o comprimento, aqui o width, que é a largura, e o height, que é a altura, tá? Então altura, largura e length. É importante a gente ficar atento às medidas, tá? Aqui a gente tem o menu aqui Customize, você vem em Unit Setup, e eu estou usando o sistema de metros e centímetros, tá? E isso é o que ele está exibindo para mim. É importante você vir aqui no System Unit Setup e deixar isso aqui sempre igual à unidade que você está usando aqui na frente. Porque senão você vai estar vendo o objeto em centímetros, mas ele vai estar usando a medida de metros ou de pés, enfim. Então é sempre bom isso aqui estar igual, tá? Para você não ter nenhuma distorção de medida. Então, uma vez que você tem isso aqui, você pode usar isso aqui como se fosse na vida real. Então, quero fazer uma parede de 15 centímetros de largura e 2,70 de altura. Então, tá aí a nossa parede, né? E 4 metros de comprimento aqui. Então, tudo que eu fizer, eu vou me basear nesses comprimentos aqui, seguindo as medidas da vida real, que quando eu colocar os objetos na minha cena, todos eles vão estar numa escala realista, tá? É sempre importante se preocupar com a escala. Vindo aqui pro terceiro menu, a gente tem o pivô. O que é o pivô? Nada mais é que esse objeto aqui que fica aqui no meio, né? Quando a gente mexe ele no X, Y, Z, ele é o pivô. E o que faz a gente mexer no pivô? Primeiro ponto, se esse pivô estiver centralizado, então eu vou mexer aqui Affect Pivot Only. No momento que eu ligar isso, eu vou afetar só o pivô. Se eu centralizar ele no objeto, e a gente vier aqui, por exemplo, e começar a escalar, ele vai começar a escalar a partir do meu pivô, né? Você pode ver que ele começou ali do meio e foi crescendo para as laterais. Agora, se eu boto esse pivô lá embaixo, né? E vier aqui escalar ele vai escalar sempre pela parte de baixo, tá? Outras coisas que isso agrega muito. Vamos supor que eu esteja trabalhando uma porta. A gente sabe que a porta gira pelo eixo da lateral, né? Se eu girar meu objeto aqui, ele vai girar pelo meio, porque o pivô tá no meio, né? Então, se eu vier aqui no pivô e jogar esse pivô aqui no cantinho e deixar ele lá, quando eu girar, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai girar em torno desse eixo aqui, né? Então, o pivô nada mais é que o eixo do objeto. Se eu escalar, ele vai escalar pelo eixo. Se eu rotacionar, ele vai rotacionar pelo eixo. E se eu quiser fazer um objeto rodando até de um jeito mais doido, eu posso colocar ele até fora do objeto, né? Olha só o que vai acontecer. Ele vai girar em torno desse eixo, né? Por exemplo, um ventilador, né, que gira em torno do meio. Então, basicamente é isso, tá? E aí aqui no menu do pivô, a gente tem o Affect Pivot Only, que eu ligo para mexer só no pivô, né? Tem o Affect Object Only, que eu mexo o objeto, deixo o pivô intacto onde ele está. E o de hierarquia, que sinceramente a gente nem usa muito, tá? Porque esses dois aqui já atendem o que a gente precisa. E aí quando eu ligo esse Pivot Only, né, eu tenho aqui, ó, centralizar pelo objeto, alinhar com o objeto. Então se ele tiver lá perdidão, eu vou clicar aqui e ele vai alinhar aqui com o objeto, né? Centralizar, se eu botar ele aqui em cima e clicar centralizar, ele vai voltar para o centro do objeto, né? E tem o alinhar com o mundo também, que eu não vou usar agora. Reset pivô, ele vai voltar para a posição original, tá? Isso é legal. Essa parte do working pivô a gente não utiliza. E tem aqui o Reset Transform e Scale, né? Imagina que eu vim aqui e fiz uma escala desse objeto, tudo mais.
E aí, pra ele zerar esse parâmetro de escala que eu fiz, eu clico aqui em Reset Scale, tá? Isso não é muito utilizado, mas em algumas situações, quando você escala muito um objeto e você vai fazer algumas transformações com ele depois, ele pode vir a dar um problema. Então é sempre bom resetar o Transform e o Scale toda vez que a gente fizer uma modificação através do Scale aqui, tá? Porque o correto mesmo era eu vir aqui e aumentar por aqui. Você pode notar que quando eu faço o Scale, aqueles parâmetros ali não mudam, tá? E isso é até um ponto ruim, porque eu acabo perdendo a referência do tamanho do objeto. Então eu tenho que ficar o tempo todo medindo ele, porque eu não estou usando os parâmetros aqui, tá? E uma coisa não intercede na outra. Você pode ver que eu consigo fazer um scale e mexer aqui, só que essas medidas elas passam a não ser mais reais, tá? Porque tem um scale por cima delas, né? Então é basicamente isso. Esse é o Quick Tips de hoje. Fica ligado no canal, que no próximo episódio a gente vai lançar mais dicas. Um abraço!